História do aborto. Na lei hebraica, eles não falam de aborto provocado pela mulher, mas condenam o aborto provocado pela violência, não como morte, mas como um dano econômico contra o marido da mulher. Do mesmo modo, tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, o feto era considerado parte do corpo da mulher, então parte de propriedade do homem. Geralmente, o aborto era permitido porque era necessário para o controle de natalidade. Os pensadores Hipócrates, Sócrates e Platão apoiavam e até davam conselhos sobre métodos, mas em alguns lugares na Grécia eles proibiam o aborto, como por exemplo em Macedônia, porque queriam criar um maior número de atletas e guerrilheiros. O aborto no Brasil só é legal em casos restritos de estupro seguido de gravidez e nas condições em que a gravidez põe em risco comprovado a vida da mãe. Todos os demais casos são ilegais. O aborto é legal na Inglaterra, Escócia e País de Gales, desde 1967. Causa de um aborto. Aborto espontâneo. É preciso que o feto esteja pesando menos de 500 gramas para definir o episódio como aborto espontâneo ou provocado. Os abortos são mais comuns principalmente acima dos 35 anos da mulher. É também nessa faixa etária que aumenta a possibilidade de malformação e anomalias fetais que levam ao aborto espontâneo. Algumas infecções vaginais, como a clamídias e a vaginose bacteriana, também podem ser causa de aborto, mas tratadas de forma adequada deixam de representar problema. A gente sabe que a mente comanda o corpo dentro de certos limites. Se a paciente começar o pré-natal muito ansiosa, com muito medo e muito negativismo, vai desencadear fenômenos biopsíquicos que podem levá-la ao aborto. Aborto provocado. Todos os anos, centenas de milhares de abortos clandestinos são praticados, a grande maioria em jovens solteiras. Aborto provocado é a interrupção deliberada da gravidez, pela extração do feto da cavidade uterina, de forma doméstica, química ou cirúrgica. Para provocar o aborto, utiliza-se as seguintes técnicas. Por sucção. É um tubo oco semelhante à extremidade de uma faca. A força da sucção despedaça o corpo do feto. A força da sucção nesse aparelho chega a ser 29 vezes mais forte que a aspiração de um aspirador caseiro. Por plantas. Losna, alecrim, babosa, canela, noz moscada, entre outras. Por drogas. A pílula RU-486, conhecida como a pílula do dia seguinte, para ser usada depois de uma relação sexual sem o uso de contraceptivos e preservativos. Aborto versus religião. A posição da Igreja, em primeiro lugar, proíbe o aborto porque este fere um direito que é fundamental para todos os seres humanos, o direito à vida. Em 1976, o Papa Paulo VI disse que o feto tem pleno direito à vida a partir do momento da concepção, que a mulher não tem nenhum direito de aborto, mesmo sendo para salvar a própria vida. Índices de aborto no mundo. Número de aborto por ano, entre 46 e 55 milhões. Número de aborto por dia, aproximadamente 126 mil. Aproximadamente 97 países, com cerca de 66% da população mundial, têm leis que permitem o aborto. 93 países, com cerca de 34% da população, proíbem o aborto ou permitem o aborto em situações especiais, como deformação do feto ou risco de vida para a mãe. Cerca de 26 milhões de mulheres realizam abortos legais, enquanto 20 milhões de abortos são realizados em países onde essa prática é restringida ou proibida por lei. Meu nome é Samuel, eu estou aqui para fazer o trabalho da PUC junto com o Thiago. A gente pegou para fazer o ambiente e a gente vai explicar um pouco mais sobre o vulcão que estava em exposição na PUC. Para começar a explicar os vulcões, eu vou começar explicando o magma. O magma ele é composto por 3 fases, seriam elas líquida, sólida e gasosa. A fase líquida é quando ele está dentro da Terra ainda, quando ele está sendo expelido pelo vulcão, que essa fase líquida ela é superaquecida, de 700 a 1500 graus.
que seria o ambiente do núcleo da Terra. Quando ela sai para fora, no caso expelida, ela vira uma rocha chamada ígnea, após ela ser esfriada, no caso seria. Quando ela está saindo ainda, há a terceira fase, que seria a gasosa, que é a fumaça saída de lá, saída do centro da Terra. Então, o magma ele é localizado a 200 km mais externos do planeta Terra, dentro da camada mais superior do manto e da crosta terrestre. A fase líquida do magma é formada por cátions mais íons metálicos. No grupo dos cátions temos o silício, oxigênio, magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio e titânio. E na fase dos íons metálicos temos o ferro 2, o ferro 3, o magnésio 2 e o sódio. Na fase sólida do magma temos os cristais e as rochas ígneas. Na fase gasosa temos o vapor de água, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e muitos outros. Eu sou o Thiago, vou explicar agora um pouco mais sobre a erupção vulcânica. A erupção vulcânica é um fenômeno da natureza geralmente associado à estrevação do magma de regiões profundas da Terra na superfície do planeta. As camadas de rochas formadas por erupções magmáticas são chamadas derrames, pois a rocha espalha-se e solidifica-se na superfície do globo. As erupções vulcânicas podem ser divididas quanto à sua violência em explosivas e efusivas. As erupções explosivas são causadas pela acumulação de vapor e gases sob elevadas pressões, que são libertados de forma violenta. Nas erupções efusivas existe uma libertação lenta de lava de baixa viscosidade e com reduzido conteúdo volátil, não existindo fenômenos explosivos associados a esse tipo de erupção. O maior impacto dos gases vulcânicos se dá pela liberação de cinzas e CO2. Este gás transforma-se em ácido sulfúrico pelos raios solares que interagem com o vapor de água da estratosfera, por exemplo, deixando a água ácida quando o CO2 entra em contato com ela. Pode causar doenças pulmonares pela aspiração das cinzas vulcânicas. Na lei hebraica, eles... eu esqueci de falar a história do aborto. As erupções vulcânicas... Aborto... Para... Nossa, tu... Calma. O maior impacto dos... Causas de um aborto. Aborto espontâneo. Aborto provocado. Todos os anos, centenas de milhares... O maior impacto dos gases vulcânicos se dá pela liberação de cinzas e CO2. Este gás transforma-se... Aborto espontâneo. É preciso que o feto esteja pesando menos de 500 gramas para definir o episódio como aborto espontâneo ou provocado. Os abortos são mais comuns, principalmente acima dos 35 anos da mulher. É também nessa faixa etária que aumenta a possibilidade... Aborto provocado. Todos os anos, centenas de milhares de abortos clandestinos são praticados, a grande maioria em jovens solteiras. Aborto provocado é a interrupção deliberada da gravidez pela extração do feto da cavidade uterina de forma doméstica, química ou cirúrgica. Errei. O maior impacto dos gases vulcânicos se dá pela liberação de cinzas...